Olá, benditos! No capítulo de hoje, veremos a terceira grande pergunta que Deus fez a Jó. Você é capaz de subjugar minha criação? Durante todo o seu discurso, Deus usou uma linguagem que refletia o desejo de Jó de levá-lo a um tribunal e de pleitear sua causa. E então, antes de abordar a terceira questão, Deus dá uma pausa e diz: será que alguém que usa de censuras poderá discutir com o Todo-Poderoso? Que responda a isso aquele que critica a Deus. Deus apresentou seu pleito e estava dando a Jó a oportunidade de fazer o mesmo. Acontece que Jó, enquanto falava da sua agonia, sentindo a ausência de Deus, ansiava mesmo por contender com ele. Mas depois que Deus apareceu em sua glória e amor, Jó estava se sentindo humilhado por ter exigido a audiência. Ele sentiu, com razão, que não estava em posição de contender com o Todo-Poderoso, muito menos de corrigi-lo ou repreendê-lo. Suas primeiras palavras foram: sou indigno, ou seja, sou insignificante e desprezível, não tenho direito algum de contender com o Senhor. O tom da fala de Jó mudou drasticamente. E não era porque as circunstâncias de Jó haviam mudado. Ele ainda estava doente e na miséria. Mas o tom mudou porque, embora antes ele sentisse que Deus o havia abandonado, agora ele sabia que Deus estava ali com ele. O grande mestre estava ali e isso o levou a assumir um lugar de humildade e de silêncio. Todos os discursos de Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú não puderam trazer Jó a essa consciência. Somente a revelação de Deus pôde conscientizar Jó e colocá-lo em seu devido lugar diante do Senhor. Jó fez declarações fortes e às vezes ultrajantes quando sentiu no fundo da sua alma que o Senhor o havia abandonado. Agora, diante da presença do Senhor, sendo restaurado de dentro para fora, ele podia ver as coisas sob um novo ângulo. É importante lembrar que Deus nunca abandonou Jó. Enquanto ele retirava o sentido da sua presença, porque era a parte mais difícil para Jó suportar, Deus estava presente ali o tempo todo. Jó jamais poderia ter sobrevivido a essa provação sem a mão invisível de Deus para apoiá-lo. Podemos dizer que Jó e Deus tiveram momentos maravilhosos juntos nos capítulos 38 e 39. Deus ensinou a Jó sobre a sua grandeza, usando o mundo inteiro como sua sala de aula. A conversa entre eles nesses capítulos foi marcada por uma comunhão calorosa e amorosa, mais do que uma repreensão severa. A expressão de Jó: ponho a mão sobre a minha boca, talvez seja um dos gestos mais reverentes e incomuns que Jó fez. Foi uma demonstração de submissão total. Mas a história não para por aí. Neste capítulo, o que está em questão não é mais o poder, mas sim a justiça de Deus. Sem conhecer o contexto do que estava acontecendo no mundo invisível, que nós vimos nos 2 primeiros capítulos, Jó se sentiu injustiçado por Deus. Podemos dizer que ele caiu na armadilha de pensar que, por não conseguir entender Deus, talvez ele não fosse justo ou tão justo quanto Jó pensava. Por isso, alguma coisa ainda mais profunda precisava acontecer dentro de Jó. Então Deus prosseguiu falando do meio do redemoinho. E nesta sessão maior da revelação de Deus, ele demonstrou que havia muitas coisas que Jó não sabia. E, portanto, não era um juiz adequado dos caminhos de Deus. Jó foi desafiado a fazer coisas que só Deus pode fazer. Os versículos de 9 a 13 foram apresentados como um desafio agressivo para Jó, mas foi proposital para sacudir o seu interior, para que ele percebesse o quanto era incapaz e como Deus é o único Criador e o único Salvador que existe. Além disso, levava Jó ao fim da sua busca, convencendo-o de que ele podia e devia entregar qualquer assunto completamente a Deus, com mais confiança e menos inquietação, sem insistir que Deus devia primeiro responder a todas as suas perguntas.
No versículo 14, Deus destacou um ponto muito forte. Uma vez que Jó não podia fazer aquilo que somente Deus pode fazer, ele também não poderia salvar a si mesmo com os seus próprios meios. Isso está muito claro para nós hoje. A salvação pertence ao Senhor. Nenhum homem pode salvar a sua própria alma por obras de justiça que ele tenha feito, está fazendo ou poderá fazer. Sem Jesus, todo homem está perdido eternamente. Como disse o apóstolo Paulo, graças a Deus por seu dom indescritível, Jesus. Apesar do senso de companheirismo estar sendo restaurado entre Deus e Jó, isso não significava que eles estivessem no mesmo nível. Ainda havia a distância entre Deus e o homem. Em seguida, Deus deu um exemplo do seu poder e da relativa fraqueza de Jó, apresentando-lhe o Beemote. Esse termo, usado em algumas versões, é uma transliteração da palavra hebraica que significa super-fera. A identidade exata desse animal gigante é debatida. A maioria dos estudiosos concorda que o animal descrito nessa passagem é o que hoje nós conhecemos como hipopótamo, uma das maiores, mais fortes e perigosas criaturas terrestres do mundo. Outros acham que é o elefante e ainda outros acham que é o búfalo da Índia. Hoje em dia, é provável que os caçadores bem equipados com suas armas modernas não sejam tão intimidados pelo tamanho e nem pela força do hipopótamo, mas nos tempos das lanças e das flechas, tratava-se de um inimigo descomunal. Deus lembrou a Jó que ele havia criado tanto o hipopótamo quanto ele, cada um com suas peculiaridades. Só para exemplificar, o hipopótamo come capim e é forte e poderoso. Jó se alimentava de várias iguarias e era fraco e incapaz de lutar com aquele animal. Note que, à medida que vai descrevendo esse animal tão notável, Deus parece se alegrar com a sua própria criação, observando sua força, seu tamanho, seu apetite e seus hábitos. Em seguida, o Senhor pergunta a Jó: será que você é capaz de capturar e subjugar essa criatura descomunal? Ora, se Jó não podia competir com o Beemote, como poderia competir com o criador do Beemote? Mas Deus não parou por aí. Ele queria confrontar Jó apresentando mais uma terrível criatura, o Leviatã. Mas este é um assunto para o nosso próximo encontro aqui no canal Bendito, onde a teologia é para todos.